Olá pessoal, eu me chamo Micael, faço parte do grupo de pesquisa em fisioterapia da Universidade Federal da Bahia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como interpretar uma meta-análise. Bom, uma meta-análise nada mais é do que um método estatístico que agrupa os resultados de diferentes estudos, permitindo assim uma estimativa global do efeito do tratamento por meio de uma média ponderada. É importante destacar que os estudos incluídos na meta-análise devem apresentar o mínimo de homogeneidade clínica, metodológica e estatística. Bom, então aqui vocês podem observar um gráfico de meta-análise clássico, também chamado de forest plot, ou gráfico de floresta. E para facilitar o entendimento do ponto de vista didático, nós vamos destrinchar esse gráfico em três partes. A parte descritiva, uma parte gráfica e uma parte estatística, iniciando pela parte descritiva. Então, do ponto de vista descritivo, o que esse gráfico traz de informação para a gente, tá? Então, o primeiro passo é a gente observar o título ou a legenda do gráfico, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui hipotético, o título seria restrição de fluxo sanguíneo versus controle, e aí o controle pode ser nenhuma intervenção ou alguma intervenção de comparação na circunferência da coxa. Então, o que nós podemos extrair de informação dessa descrição? Nós podemos extrair o grupo de intervenção, que é a restrição de fluxo sanguíneo, o grupo de controle, o grupo de comparação, né, que é o controle, e o desfecho, que é a circunferência da coxa. Tá? Então, seguindo nessa parte descritiva, nós podemos observar aqui também os estudos incluídos na meta-análise. Então, aqui nós temos dois estudos, Kubota 2008 e Kubota 2011. E aí, a própria meta-análise, o próprio gráfico aí, ele nos traz aqui os dados para cada um dos grupos de comparação, né? E para cada estudo. Então, nós podemos observar aqui que nós temos o grupo restrição de fluxo sanguíneo, que é o grupo de intervenção, e o grupo controle, né? O grupo de comparação. Restrição de fluxo sanguíneo, grupo de intervenção, e controle, o grupo de comparação. Então, para cada um dos grupos, nós temos aqui os valores de média, está aqui representado do ponto de vista numérico, o desvio padrão, também aqui representado do ponto de vista numérico, e o total. Esse total nada mais é do que o tamanho amostral do estudo, tá? Então, o número amostral desse estudo. Então, nós temos esses valores de média, desvio padrão e de tamanho amostral para os dois grupos incluídos aí da meta-análise. E nós podemos observar aqui também o desfecho avaliado nessa meta-análise. No caso, é a circunferência da coxa medida 10 centímetros acima da patela. Tá bom? Bom, então, passando aí da parte descritiva para a parte gráfica, nós vamos ver aqui agora, propriamente dito, o forest plot propriamente dito, tá? Que é o gráfico de floresta. Então, quando a gente for analisar um gráfico de floresta, nós vamos inicialmente procurar duas linhas, né, desse gráfico. A primeira linha é essa linha central aqui, que é chamada de linha de nulidade, ou também chamada de linha de não efeito. Essa linha de nulidade, ela geralmente representa o 0 ou 1, dependendo do tipo de estudo que está sendo incluído na meta-análise. No nosso caso aqui, como é a meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados, a linha de nulidade é representada pelo 0. Né? Então, toda vez que o intervalo de confiança dos estudos incluídos trocar a linha de nulidade, significa que não há diferença entre o grupo de intervenção e o grupo de comparação. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso logo à frente. E a outra linha que a gente vai observar é essa linha aqui horizontal, que mostra a direção do efeito. Então, observe aqui que à direita do 0, nós temos aqui o grupo de intervenção, o grupo de restrição de fluxo sanguíneo. E à esquerda do 0, nós temos aqui o grupo de comparação, que é o grupo controle. Tá? Então, tudo que está à direita significa que o efeito é a favor
do grupo de intervenção, nesse caso aqui, grupo de restrição de fluxo sanguíneo. Então, a direção do efeito é favorável ao grupo de restrição de fluxo sanguíneo. Se tiver à esquerda, significa que a direção do efeito é favorável ao grupo controle. Vocês podem observar também aqui que para cada estudo incluído, então nós temos aqui 2 estudos incluídos, para cada um desses estudos incluídos nós temos um quadradinho central aqui verde. Esse quadradinho central nada mais é do que a diferença de média entre os grupos. Tá? Então vamos tomar como exemplo aqui o estudo de Kubota 2008. Então, para o grupo restrição de fluxo sanguíneo, a média nesse estudo foi de 0,7 centímetros de circunferência da coxa. Já o grupo controle foi de 1,2. Se eu diminuir um pelo outro, eu vou ter aqui uma diferença de média de 0,5. Então, observe aqui, diferença de médias 0,5, representado graficamente aqui pelo pontinho verde. Tá bom? A mesma coisa para o estudo de baixo, que é o de Kubota 2011. Vocês podem observar também que saindo aí lateralmente ao quadradinho verde, a diferença de média, tem uma linha preta, né? Uma linha de cada lado do quadradinho. Essa linha ela representa o intervalo de confiança. Então vamos observar aqui novamente no estudo de Kubota 2008, a diferença de média foi de 0,5, com intervalo de confiança que vai de 0,56 negativo até 1,56 positivo. Então esse é o intervalo de confiança. Nós podemos observar que o zero ele está dentro desse intervalo de confiança, indicando que o intervalo de confiança toca a linha de nulidade. Para provar isso, a gente só vai observar aqui na parte gráfica. Então, observe aqui a linha de nulidade e o intervalo de confiança toca o zero. Isso indica o quê? Isso indica que não houve diferença entre os grupos. Então, sempre que o intervalo de confiança tocar essa linha de nulidade, isso vai indicar a ausência de diferença entre os grupos na meta-análise. Seguindo aqui, nós temos o principal resultado da meta-análise, que é o diamante negro. Nada mais é do que o efeito geral, o efeito agrupado dos estudos que foram incluídos. Então, aqui é o resultado final da meta-análise. Então, aqui vocês têm o valor da média, que é o centro do diamante, a diferença de médias, e o intervalo de confiança, que são as extremidades do diamante. Então, vocês podem observar que quando foi rodada a meta-análise e foi obtido o efeito geral, considerando os 2 estudos incluídos na meta-análise, foi observada aqui uma diferença de média de 0,38 centímetros na circunferência da coxa, com intervalo de confiança que vai de 0,29 negativo até 1,05 positivo. Então, isso indica que o zero está incluído entre esses valores, ou seja, o intervalo de confiança toca a linha de nulidade, como pode ser observado aqui na representação gráfica do diamante negro. O que isso significa? Que não houve diferença entre os grupos. E aqui eu trouxe um exemplo aqui hipotético, que não está relacionado com os dados dessa meta-análise, mas só para a gente entender um pouco melhor. Então, hipoteticamente, se eu tivesse aqui um diamante negro mais voltado para a direita, ou seja, a favor do grupo restrição de fluxo sanguíneo, o intervalo de confiança não toca o zero. Então, eu posso dizer aqui que a intervenção provocou um efeito favorável no desfecho, né, a favor do grupo intervenção, sendo que o intervalo de confiança não toca a linha de nulidade. Observando que quanto mais deslocado para longe da linha de nulidade, significa que maior é a magnitude de efeito dessa intervenção. Então, qual é a interpretação aqui? Que houve uma diferença a favor do grupo restrição de fluxo sanguíneo, né? E uma magnitude aqui de aproximadamente 3,5, 3,6 centímetros a favor do grupo restrição de fluxo sanguíneo. Por fim, vamos entender um pouquinho sobre a parte estatística. Então, do ponto de vista estatístico, o que nós podemos observar aqui de forma bem simplificada, tá? Então, aqui na parte inferior do gráfico, nós podemos ver aqui a heterogeneidade da meta-análise,
o índice de heterogeneidade, que é representado por esse valor aqui, que é o I quadrado. Esse I quadrado é um valor percentual, que vai de 0 a 100%. Quanto mais próximo de 100%, significa maior heterogeneidade da meta-análise, ou seja, esses estudos são muito heterogêneos com relação a aspectos clínicos, estatísticos e metodológicos. Tá? Então, isso acaba aumentando o índice de heterogeneidade. Isso é uma coisa que pode prejudicar a meta-análise e faz com que a gente tenha cautela quando for interpretar esses dados. Então, quanto maior esse índice, quanto mais próximo de 100, maior a heterogeneidade. E aí nós podemos observar também esse valor de P. Tá? Então, observe que aqui esse valor de P está maior que 0,05. Ou seja, está dizendo que a heterogeneidade desse estudo é baixa, não foi significativa. Né? Então, o que acontece? Geralmente, quanto maior esse índice de heterogeneidade, quanto mais, geralmente acima de 50%, 60% de heterogeneidade, é provável que esse p-valor aqui ele fique menor que 0,05, ou seja, mostrando que realmente existe uma heterogeneidade significativa, com valores aí acima de 50%, 60%, 70%. Tá? Então, esse é o índice de heterogeneidade. Quanto menor o índice de heterogeneidade, melhor. Tá bom? E nós podemos também observar aqui o teste para efeito geral, que é o Z, que nada mais é do que a estatística referente ao diamante negro. Então, observe aqui que nesse teste de efeito geral dessa meta-análise, nós temos um p-valor de 0,26, ou seja, maior do que 0,05. O que isso indica? Que não teve diferença entre os grupos. Se a gente olhar para o gráfico, a gente vai ver que o diamante negro toca a linha de nulidade, provando que realmente não houve diferença. Tá? Cuidado para não confundir aqui o p-valor do Z e o p-valor do I ao quadrado. Como o I ao quadrado representa heterogeneidade, se o p-valor for significativo, isso indica que a heterogeneidade é alta. Aqui, o valor de Z representa a diferença estatística da comparação entre os grupos da meta-análise. Então, se o P for menor que 0,05, significa que houve diferença entre os grupos de comparação da meta-análise. Outra coisa que nós podemos observar do ponto de vista estatístico é se essa meta-análise foi baseada em diferença de médias ou na diferença de média padronizada, que é o SMD, ou Standardized Mean Difference. De forma bem simplificada, o que isso significa? Quando eu tenho dados incluídos na meta-análise que são baseados em um desfecho medido com ferramentas similares e com a mesma unidade de medida, eu posso utilizar a diferença de média, que é mais fácil de interpretar. Tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, o que foi medido foi a circunferência da coxa em centímetros. Então, eu usei a diferença de médias. Então, eu tenho aqui os valores da diferença de médias entre os grupos, que é algo mais fácil de ser interpretado, tá? 2, 3, 4, 5, 10 centímetros. E aí, a partir disso, eu vou decidir se isso é útil do ponto de vista clínico ou não. Pode acontecer outra situação. Por exemplo, se eu estiver medindo qualidade de vida por diferentes escalas, com diferentes unidades de medidas. Então, nesse caso, eu não posso usar a diferença de médias, porque eu tenho diferentes questionários, por exemplo, diferentes escalas com diferentes unidades de medida. Então, nesse caso, eu tenho que padronizar essa diferença de média. Então, vai ser utilizado o Standardized Mean Difference, que é o SMD. Tá bom? Então, basicamente, se eu tenho desfechos medidos com unidades de medidas próximas e ferramentas próximas, eu uso a diferença de média. Se eu tenho desfechos medidos com unidades de medidas diferentes, ferramentas diferentes para o mesmo desfecho, eu vou usar o Standardized Mean Difference. Tá? Outro aspecto que a gente pode observar do ponto de vista estatístico é se foi feito um efeito randômico ou um efeito geral. Tá? Isso vai depender da heterogeneidade da meta-análise. Geralmente, em estudos com
baixa heterogeneidade, se preconiza utilizar o efeito geral. Estudos com meta-análises com alta heterogeneidade, preconiza-se usar o efeito randômico. Porém, atualmente é recomendado que, independentemente da heterogeneidade, se use o efeito randômico. Então, as meta-análises mais novas, independentemente do nível de heterogeneidade, têm utilizado o efeito randômico. Bom, então algumas mensagens finais. Nós devemos aí entender, né, que as meta-análises elas realmente podem facilitar o entendimento dos resultados de revisões sistemáticas, né? Elas agrupam, facilitam a visualização desse resultado, porém, isso não basta, tá? Então é necessário avaliar de uma forma mais geral a revisão sistemática em que essa meta-análise está incluída. Então, é importante avaliar a qualidade dessa revisão sistemática como um todo, através de ferramentas como o Amistad. E mais especificamente, é importante também avaliar a qualidade dos estudos incluídos na meta-análise. Tá? Então, não adianta você ter uma meta-análise boa, com a heterogeneidade baixa, um resultado interessante do ponto de vista clínico, mas os estudos que fazem parte dessa meta-análise acabam sendo ruins, com alto risco de viés. Então, isso prejudica muito a meta-análise. Então, é importante observar a qualidade do estudo como um todo. Bom, espero que tenha sido útil para vocês. E o nosso grupo, o grupo de pesquisa de fisioterapia da UPA, fica à disposição em caso de dúvidas, esclarecimentos, sugestões, contribuições. Podem ficar à vontade para comentar aí nos comentários abaixo ou entrar em contato através de nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.